No capítulo anterior. Bom dia, povo. Tô aqui já dentro do ônibus. Estamos indo para Sarajevo, na Bósnia. Tá bem cheio o ônibus. Bom, são 9 horas agora. Ele fez a primeira parada numa rodoviária de uma cidade chamada Makarska. Ainda tem algumas horas, deve ter porque mais 5 horas de viagem, sei lá. Agora são 15 para as 10. A gente tá numa praça de pedágio e o busão parou e eu acho que deu algum problema. Parou do lado aqui desse pedágio, desligou o carro, desligou tudo, saiu o motorista do outro cara e foram lá atrás olhar alguma coisa. Bom, a gente foi parado aqui, acho que uns 15 minutos mais ou menos. Conseguiram consertar agora o ônibus tá saindo, menos mal. Bom, são praticamente 11 horas e chegamos num posto de fronteira aqui entre a Croácia e a Bósnia. Agora vamos ver como é que vai ser aqui. Ali as cabines. Bom, já passei pela imigração croata, agora a gente vai esperar todo mundo terminar, o busão vai seguir pro lado bósnio. Neste exato momento estamos cruzando a fronteira com a Bósnia com a Croácia. Bom, o processo foi extremamente rápido, fui um dos primeiros que desci. Ela pegou meu passaporte, colocou na maquininha e me devolveu e falou tchau. Prontinho, agora sim, 20 para o meio-dia, oficialmente na Bósnia. Deve ter aqui ainda umas 3 horas de viagem, nem sei, até Sarajevo. São meio de 25, o ônibus parou em outro terminal, parou numa cidade chamada Medugorje. Aquela cidade ali abaixo já é a cidade de Mostar. São 1h30 da tarde e a gente saiu agora do terminal de Mostar. 2h20 paramos numa cidade chamada Jablanica. Deve ser alguma pausa, o pessoal ir no banheiro, sei lá. Eu cheguei aqui no terminal de ônibus de Sarajevo, debaixo de uma baita de uma chuva. Vou ter que pôr minha capa aqui mesmo. É o que tem pra hoje. Vou tentar me ajeitar aqui e ver como é que eu faço pra ir pro rosto. Lembrando que a previsão de chegada do ônibus era 2h25. Agora são 4h30. Fique com o capítulo de hoje. Bom dia, povo. Bom, hoje vamos começar a explorar Sarajevo. Ontem cheguei já meio tarde, cansado, tava chovendo. Aí acabei ficando por aqui mesmo, nem saí. Só saí pra ir no mercado e voltei. Até dormi cedo ontem, porque eu tava bem cansado. Então vamos lá. Hoje o tempo tá ensolarado. Não tá calor, tá? Aqui tá meio friozinho. Eu acredito que no final da tarde vai cair bem a temperatura. Bom, vamos começar a explorar esse lugar que é tão cheio de história. Uma história até meio triste. Meio não, totalmente. Mas vamos lá. Bom, a Bósnia em si é um país bem antigo. Antes de ser a Bósnia, antes de existir a Bósnia, isso tudo aqui era território romano. Era tudo área de influência do Império Romano. É que entre os séculos 8 e 9, os eslavos que chegaram para essa região formaram ducados aqui. A princípio isso aqui eram vários ducados, eram vários duques que governavam aqui. Depois de um tempo passou a ser um principado. E eles permaneceram aqui até que no século XV chegaram os otomanos, que invadiram a região, dominaram aqui e ficaram por cerca de 4 séculos dominando a parte da Bósnia. Então aqui a influência otomana, a influência muçulmana, né, turca, enfim, é muito grande. Você vê isso na arquitetura, nos costumes. Eu estou indo agora para a parte do centro velho ali. Dizem que se você nunca foi a Istambul, você vai ter uma noção de como é só de caminhar pelo centro. Esse domínio otomano ocorreu por cerca de 400 anos, até que em 1878 o Império Austro-Húngaro invade essa região, conquista essa região e transforma isso aqui num protetorado austro-húngaro. E em 1908 eles anexaram de vez essa região ao Império Austro-Húngaro. E essa anexação criou um problema muito sério entre a Áustria e a Rússia. A Rússia tinha alguma influência sobre essa região, principalmente por conta da Sérvia, que já era um país livre nessa época. E isso vai se refletir lá na frente na Primeira Guerra Mundial, mas isso é uma outra história que eu vou contar mais adiante. E além disso, a gente tem que falar sobre a questão da confusão político-geográfica administrativa que é esse país. Basicamente, a Bósnia é um país que é dividido em 3 povos, 3 religiões. Isso gera muito problema, muita tensão aqui desde sempre. Bom, como eu falei, o país começou com o domínio do Império Romano, só que até que houve o chamado cisma, o grande cisma. Foi quando a Igreja Católica se dividiu
assim como o Império Romano, que virou Império Romano e Império Bizantino, e a Igreja Católica se dividiu em duas. Teve a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa. E o problema é que a Bósnia ficava exatamente no centro dessa separação. E aí parte da população do país passou a seguir o catolicismo ortodoxo. Então o país já ficou dividido em dois nessa época, os ortodoxos e os católicos. E isso por si só já começou a gerar uma tensão aqui na Bósnia. Só que aí, como eu falei, no século XV chegaram os otomanos. E aí trouxeram uma nova religião, que foi o islamismo. E aí qual foi a estratégia que os muçulmanos tiveram para converter os bósnios? Eles se aproveitaram primeiro da tensão que existia entre os católicos e os ortodoxos, fizeram aquela coisa de jogar um contra o outro, e além disso, tinha um detalhe, quem era muçulmano pagava menos impostos para o Império Otomano. Então tinha a vantagem financeira de você virar muçulmano, porque você pagava menos imposto, e além disso, eles não exigiam que os caras mudassem seu estilo de vida. Então você podia virar muçulmano, mas continuar tomando sua cervejinha, sua raquia, que é a pinga daqui da região, seu vinho. Não era como nos países muçulmanos árabes, por exemplo, Egito, Argélia, Líbia, os países do Oriente Médio, que o islamismo é bem radical, ou seja, você tem que seguir todos os preceitos do Islã. Aqui não, ele só vira muçulmano, reconhece Alá, tal, e pronto. Então, para os bósnios acabou sendo conveniente virar muçulmano. E é por isso que a maioria da população desse país é muçulmana. Bom, aí a gente tem essas três religiões convivendo juntas. Convivendo entre aspas, porque a tensão era muito grande entre elas. E aí esses bósnios que eram muçulmanos passaram a ser conhecidos como bosniacos. Por quê? Porque bosniaco era a forma turca de chamar os bósnios. Então até hoje eles são conhecidos, os muçulmanos daqui são conhecidos como bosniacos. Ou bosniacs, se você vê em inglês, né? E isso não é tudo. O grande problema dessa região também foi o seguinte: desde sempre muitos sérvios habitaram essa região aqui. E os sérvios sempre foram conhecidos por ser muito nacionalistas. E o que acontece? Como a Bósnia, ela nunca foi independente, vamos dizer assim, como país. Ela passou pelos romanos, passou pelos otomanos, passou pelo Império Austro-Húngaro. E isso incomodou sempre os sérvios, que viviam principalmente nessa região. Porque a Sérvia, desde o início do século XX, é um país independente. É um país que não estava sob o guarda-chuva de ninguém, vamos dizer assim. E todas essas tensões foram se aflorando ao longo dos anos. Bom, ocorreu a Primeira Guerra Mundial. E aí depois da Primeira Guerra Mundial foi fundado o reino dos sérvios, croatas e eslovenos, em 1919. Em 1929 passou a se chamar Reino da Iugoslávia. E aí, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1941, a Alemanha invade aqui a região da Iugoslávia. E o lado da Croácia, por exemplo, acabou lutando ao lado dos nazistas. E muitos bósnios apoiaram os croatas. E aí, nessa época, ocorreu uma perseguição contra sérvios, judeus e ciganos. E muitos foram exterminados em campos de concentração. Houve um grande massacre, principalmente de sérvios, pelo lado não só croata, como também bósnio. Inclusive, muitas milícias bósnias se aliaram à SS e eles lutavam até com aquele uniforme tipicamente turco, que eles chamam de fez. A guerra acabou, a Alemanha nazista foi derrotada, Tito surgiu, que ele era um militar de visão comunista que lutou junto com os partisanos para derrotar os nazistas. E aí implantaram uma república socialista aqui em 1949. Passou a ser a República Federal Socialista da Iugoslávia. Bom, durante toda a gestão do Tito, ele conseguiu, ao modo dele, manter as tensões entre todos os povos que viviam aqui, sérvios, croatas, bósnios, macedônios, montenegrinos, até que quando ele morreu em 1980, as tensões voltaram a surgir, começou de novo os sentimentos nacionalistas, e aí em 1991 começam os pedidos de independência da Iugoslávia. Primeiro a Eslovênia, que foi atacada, mas durou 10 dias só. Depois a Croácia, houve sim uma guerra lá. E aí em 92 a Bósnia decidiu também pedir sua independência. Teve Montenegro também pediu, mas Montenegro era o primo esquisito mesmo. Isso aí a Sérvia nem ligou. E aí quando a Bósnia pediu independência, aí a coisa ficou ruim, porque 37% da população da Bósnia é de etnia sérvia. E aí entra uma questão
curiosa, porque você tem dois conceitos nessa região: a nacionalidade e a etnia. Uma coisa é a nacionalidade, você nascer no país. Outra coisa é você ter uma etnia. Você nasce no país, mas você se identifica como outro povo. Então o sérvio, o bósnio, o croata, eles além de nacionalidades, eles também são etnias. Então muitos bósnios nascidos na Bósnia se identificavam como sérvio. E a origem disso vem até pela questão da religião. Quando houve a invasão otomana e tal, muitos que eram católicos, que permaneceram católicos, começaram a se identificar mais com os povos ocidentais. E a Croácia, que foi o país que permaneceu católico, muitos bósnios que eram católicos se identificavam como croatas por causa da religião. Quem era bósnio, mas quis continuar ortodoxo, começou a se identificar mais com os sérvios, porque os sérvios eram ortodoxos. E os bósnios que se converteram ao Islã se identificavam como bósnios mesmo, porque eles achavam que eram os legítimos filhos da terra, vamos dizer assim. Então você tinha, aqui na Bósnia, você tem cerca de 44% de muçulmanos, 31% de bósnios sérvios e 17% de bósnios croatas. E o restante são de outras etnias, são judeus, são ateus ou até mesmo se identificam como outros povos. E isso não podia dar certo, óbvio, porque quando a Bósnia pediu independência, os sérvios que viviam aqui eram contra. Eles achavam que pelo menos as regiões onde os sérvios eram maioria deveriam ser anexados à Sérvia. Os bósnios que viviam aqui, que eram bósnios, queriam sua independência, queriam sua liberdade. E os croatas a princípio estavam junto com os bósnios, porque eles também estavam em guerra com a Sérvia. Então, os sérvios eram um inimigo comum entre os bósnios e os croatas. Então, os sérvios que viviam aqui começaram a criar milícias e fazer ataques contra os bósnios. O estopim disso tudo foi um casamento que aconteceu aqui entre sérvios, era um casal de sérvios que estava casando, e um muçulmano simplesmente invadiu a festa e matou o pai do noivo. Em represália, muitos sérvios começaram a fazer protestos, bloquear estradas, fazer ataques a prédios públicos. Só que os bósnios não tinham poder para revidar isso. Por quê? Porque quando a Iugoslávia começou a se separar, todo o poderio militar, todo o armamento ficou com a Sérvia. A Sérvia era o principal país. Era mais ou menos como a Rússia em relação à União Soviética. Era o centro militar, centro do poder, centro administrativo do país. E os bósnios não tinham exército. E eles também não tinham mar. Porque assim, a ONU, quando a Iugoslávia começou a fazer as guerras contra a Croácia, contra a Bósnia, a ONU fez um embargo militar contra a Iugoslávia. Só que a Iugoslávia, a Sérvia no caso, já tinha o armamento. A Croácia tinha litoral, então ela conseguia contrabandear armas para lutar. Já a Bósnia, que não tinha mar e não tinha nada, simplesmente foi o que ficou mais fraco nessa disputa. E a princípio houve duas fases da Guerra da Bósnia. E agora vai começar a confusão, vamos lá. A primeira fase, os bósnios aliados ao governo da Croácia e também eles estavam aliados à República Croata da Herzegovina. Essa República Croata da Herzegovina é um território dentro da Bósnia de maioria croata. Calma que vai piorar a coisa. Todos eles se juntaram para enfrentar os sérvios. Além disso, a Bósnia recebeu reforço de alguns países muçulmanos, como Turquia, Afeganistão, Paquistão, que eram chamados Mujahidins, que eram uma espécie de soldados muçulmanos que vieram colaborar com os bósnios. A Sérvia tinha ajuda da Rússia, então ela também, além do armamento que ela tinha o reforço dos russos, o apoio. Por quê? Porque os russos tinham um problema antigo com a Áustria, que dominou essa região até então. E nessa primeira fase eles enfrentavam não só a República da Sérvia, o país Sérvia, como também a República Srpska. Eu acho que é assim que pronuncia. Lembra que eu falei da República da Herzegovina, que era um território dentro da Bósnia de maioria croata? Tinha a República Srpska, que era um território da Bósnia de maioria sérvia e estava junto com o governo da Sérvia. E também tinha a República Krajina. A República Krajina é um território da Croácia de maioria sérvia. Então vou resumir. Primeira fase, você tinha o país Bósnia junto com o país Croácia e com a República Herzegovina, que era um território croata dentro da Bósnia. Eles enfrentavam o país Sérvia
juntamente com a República Srpska, que é um território sérvio na Bósnia, e com a República Krajina, que é um território sérvio na Croácia. Olha a confusão que era isso aqui. Nessa primeira fase houve muita matança, óbvio, e aí, de repente, os croatas passaram a lutar junto com os sérvios. Eles foram convencidos pelos sérvios de que eles poderiam dividir a Bósnia ao meio. Pô, tem tantos croatas vivendo aí, tantos sérvios, vamos rachar esse país ao meio. E os croatas concordaram. E aí a Bósnia passou a lutar contra todo mundo sozinha. E aí é que começou a verdadeira carnificina, porque imagina um país sem poderio militar tendo que enfrentar duas nações fortemente militares e que ainda tinham territórios dentro do seu próprio país. Então tinha milícias de outros países dentro do seu próprio país lutando. O presidente da Sérvia na época, da Iugoslávia, era o Slobodan Milošević, e ele simplesmente ordenou que houvesse uma limpeza étnica aqui. Então a guerra da Bósnia, ela não foi uma guerra de governos, uma guerra de país, foi uma guerra contra um povo, foi um extermínio contra um povo. Assim como Hitler fez com os judeus na Segunda Guerra, o Slobodan fez isso com os muçulmanos na Guerra da Bósnia. Bom, o resultado disso foram mais de 100 mil mortos, mais de 2 milhões de desabrigados e, assim, vilas inteiras dizimadas, porque qual era a intenção dos sérvios? Era tomar o país. Então, em determinado momento da guerra, 3/4 do território bósnio tinham sido ocupados pelos sérvios. E assim, além das cidades que já eram sérvias, que já estavam sob o domínio sérvio, eles começaram a invadir as cidades que tinham maioria muçulmana, porque muitos muçulmanos fugiram para essas cidades achando que estariam protegidos. Mas não, os sérvios entravam e simplesmente não perdoavam mulheres, crianças. Em algumas vilas eles simplesmente expulsavam as mulheres e crianças e os homens e adolescentes eram exterminados. Em algumas eles exterminavam as mulheres, idosos e crianças também. Além disso também, eles usavam estupro como arma de guerra. Então cerca de 20 mil mulheres bósnias teriam sido violentadas durante a guerra. Inclusive, o propósito deles era o seguinte: eles abusavam das mulheres sérvias para que elas gerassem filhos sérvios. Elas engravidariam e teriam filhos sérvios. E isso, na cabeça dos sérvios, era como se eles estivessem aumentando a população sérvia no país. Então, olha o nível de insanidade deles. 2 fatos foram bastante marcantes na Guerra da Bósnia: o cerco de Sarajevo, que é considerado o maior cerco da era moderna. Foram 1425 dias que a cidade de Sarajevo ficou sitiada, foram quase 4 anos. E o que acontece? Milícias sérvias cercaram a cidade, que estava até então dominada pelos muçulmanos. Os muçulmanos ficaram presos dentro da cidade. E como aqui é uma cidade que é rodeada por montanhas, muitos snipers ficavam no alto das montanhas atirando em quem passasse. Então a população não podia sair da cidade. Cerca de 5 mil pessoas teriam morrido tentando deixar Sarajevo durante esse cerco. E qual foi o grande problema desse cerco? Primeiro, a cidade começou a ter problemas de abastecimento de alimentos, combustível, remédios, porque nada podia entrar na cidade. Faltou energia elétrica durante 4 anos, não havia energia elétrica na cidade. Então imagina no inverno que chega a fazer menos 20 graus aqui, os caras sem aquecedor, também não tinha água, porque sem energia não tem como ter água potável. Então os caras passaram 4 anos literalmente com fome e com medo de morrer. Então muitas vezes eles tinham que fazer tudo escondido aqui, eles não podiam muito sair na rua. As crianças não tinham aula, não tiveram aula durante esses 4 anos, porque não tinha como ir para a escola. Eles podiam morrer saindo na rua. E a grande solução que eles encontraram, eles pegaram a casa de um soldado que era mais ou menos próximo ao aeroporto, cerca de 800 metros, e construíram um túnel por baixo da casa desse soldado. Esse túnel é conhecido como Túnel da Esperança. E por esse túnel, eles conseguiam acessar por baixo o aeroporto, que era controlado pela OTAN, era uma área, entre aspas, de segurança. E por lá eles conseguiam trazer alimentos, trazer as coisas. Então eles foram sobrevivendo durante esses 4 anos. E outro fato que também foi marcante nessa guerra foi o massacre de Srebrenica. Eu acho que é assim que se pronuncia. Por quê? Porque até então a ONU, a política da ONU era de não intervir em conflitos dentro de um país, né? Como o conflito era dentro do país, não era de um país contra o outro. Quer dizer, porque até então a Iugoslávia era considerada um único país, a ONU não interveio. Então o massacre comeu solto aqui aos olhos do mundo e nada foi feito.
Só que essa cidade de Srebrenica era uma cidade que a ONU falou, ó, não chega nessa cidade, porque era uma área de segurança, onde os muçulmanos viviam. Só que os sérvios não quiseram nem saber. E o ataque foi tão furioso que tropas holandesas que tomavam conta dessa cidade, porque eles estavam ao comando da OTAN, não conseguiram segurar os sérvios, nem os holandeses foram capazes. E o resultado foi uma chacina nunca vista igual. Mulheres, idosos e crianças com menos de 12 anos foram expulsos, cerca de 20 mil, e cerca de 8.373 homens e crianças, meninos maiores de 12 anos foram exterminados, foram executados e jogados em valas comuns. E aí, a partir desse ataque de Srebrenica, é que a ONU resolveu fazer alguma coisa, porque as imagens começaram a chegar ao mundo. Naquela época não tinha internet, não tinha o que a gente tem hoje de informação. E aí o mundo começou a pressionar, falou, oh, peraí, alguém tem que fazer alguma coisa, porque estava virando o holocausto da Segunda Guerra. Inclusive, foram instalados campos de concentração na Bósnia. Então, foi realmente um segundo holocausto o que aconteceu aqui. Só que em vez dos judeus, eram os muçulmanos. E aí, finalmente, a OTAN resolveu intervir, começou a bombardear pontos estratégicos da Sérvia, começaram a bater aviões, e aí a coisa acalmou. Finalmente, em novembro de 1995, na cidade de Dayton, em Ohio, foi assinado um acordo entre os presidentes dos 3 países, da Croácia, da Sérvia e da Bósnia, que cessariam os conflitos. Esse acordo foi formalizado em Paris no mês seguinte, e aí, desde então, a Bósnia finalmente pôde ter paz, pôde ser um país independente, pôde ter a sua vida. E esse acordo de Dayton é considerado tão importante que ele virou a Constituição da Bósnia. Só que o que acontece? Qual foi a solução, qual foi o paliativo que eles tiveram para poder pacificar o país? Eles dividiram o poder entre os 3 povos. Então hoje a Bósnia é o único país do mundo que tem 3 presidentes. Um presidente croata, um presidente sérvio e um presidente bósnio. Como é que funciona? As eleições ocorrem a cada 4 anos. Cada povo, vamos dizer assim, cada etnia elege o seu representante, não só a presidência, como a Casa do Povo, que é o Senado deles aqui. Então 1/3 do Senado e da Câmara dos Deputados também segue 1/3 para cada etnia. Os presidentes são eleitos a cada 4 anos e a cada 8 meses um deles é o titular da pasta. Então nos primeiros 8 meses, sei lá, o bósnio é o titular, depois reveza para o sérvio, depois para o croata e assim sucessivamente. O resultado é que cada presidente fica 2 vezes como titular do governo. Só que isso é óbvio que não dá certo, porque imagina, cada presidente defende a sua etnia e cada um tem o seu pensamento diferente do outro. Fora que muitas vezes os partidos não combinam. Então você pode ter, por exemplo, um presidente, atualmente o presidente sérvio é um presidente de um partido ultranacionalista, o presidente bósnio é um presidente de centro-direita e o presidente croata é um social-democrata, ou seja, perfil de esquerda. Então é óbvio que as decisões nunca são unânime. E assim, para uma decisão ser tomada, os 3 têm que falar sim. Se for 2 sim e 1 não é confirmado. Então, por isso que a Bósnia é um país que ainda é o mais pobre aqui dessa região da antiga Iugoslávia. Eles querem entrar para a União Europeia, mas é obviamente que eles não vão conseguir porque eles têm essas questões políticas muito sérias. É um país que até hoje ainda é um barril de pólvora, porque muitas tensões ainda existem, tá? As coisas não foram apaziguadas, até porque o acordo de paz não saiu do próprio povo, foi uma imposição do exterior. Então foi aquela coisa, alguém de fora falou, ó, parem com a briga. Só que até hoje tem sentimentos nacionalistas muito aflorados aqui. E fora que o país hoje é dividido em um território, a República Srpska, que seria uma espécie de República Sérvia dentro da Bósnia, onde vivem os sérvios, e um território dos bósnios e croata, que é a Federação Bósnia. Então temos o país Bósnia, aí temos a República Sérvia, que não é o país Sérvia, é uma república dentro da Bósnia, onde vivem os sérvios. Existe Federação Bósnia, que não é o país Bósnia, Federação Bósnia, onde vivem os bósnios e os croatas dentro do país. Fora alguns enclaves, esclaves, alguns pequenos territórios que ainda existem. Então a Bósnia é um país totalmente confuso, geograficamente, politicamente, administrativamente. Passou por guerras, passou por um grande genocídio.
talvez um dos maiores genocídios da história, o que aconteceu aqui. Muitos foram condenados depois, o Slobodan Milošević, inclusive, foi preso, foi condenado, só que misteriosamente apareceu infartado na cela. Meses depois teria tido uma parada cardíaca, uma história muito mal explicada. Teve gente que pegou prisão perpétua. Tem um general croata que lutou contra os bósnios, que é um caso bastante famoso, que ele tomou veneno durante o seu julgamento. Tem até vídeos no YouTube disso. Quando ele ouviu a sentença dele, ele pegou um vidrinho de veneno e bebeu e morreu no hospital. E assim, uma coisa que é para deixar bem claro é que assim, nem todos os sérvios, quando a gente fala do que os sérvios fizeram, não quer dizer que todo o povo sérvio é culpado. É a mesma coisa que falar que todos os alemães apoiaram os nazistas na Segunda Guerra. Isso não é verdade. Teve alemães que eram contra, que até lutaram contra. Do mesmo jeito que aqui também. Muitos sérvios na Sérvia eram contra essa guerra, e muitos sérvios que viviam aqui lutaram ao lado dos bósnios contra a invasão sérvia. Então, isso foi uma guerra de pessoas nacionalistas com uma mentalidade totalmente idiota, que enxergavam os muçulmanos como... Porque assim, essa história contra os muçulmanos veio desde a invasão otomana. Isso era um resquício que eles tinham dos otomanos. Era mais ou menos o discurso que o Hitler tinha contra os judeus, que dizia que os judeus eram culpados pela Alemanha estar naquela situação e tal. Os sérvios culpavam os muçulmanos, né, por causa dos otomanos, da região viver aqueles problemas todos, era tudo culpa. Então, quando eles tiveram oportunidade, eles massacraram os muçulmanos. Já tem esse museu aqui, que é a Gallery 11795. Esse museu aqui é um museu que retrata o massacre que eu falei, de Srebrenica. Ele tem fotos, depoimentos, documentos de antes e depois da cidade, e essa é a data justamente que ocorreu o massacre de Srebrenica. E esse museu inclusive já foi eleito em 96 como o melhor museu foi finalista de melhor museu da Europa, tanto em 16 quanto em 17. Inclusive tem até, acho que um filme da Miss Sarajevo aqui, pelo que eu estou entendendo. São vários, são amostras permanentes do que ocorreu aqui. Bom, entrei aqui no prédio. Você tem que acessar o terceiro andar, tem um elevador próprio, ó. Ele já tem até um botão Gallery, que já é para levar você direto ao museu. Vamos dar uma olhada lá. Você já sai do elevador, ó, dá de cara. Isso aqui provavelmente são nomes das pessoas que foram vítimas desse massacre, acredito eu. Olha o tanto de gente. Essa aqui que é a tal cidade de Srebrenica, tá vendo? Esse mapa aqui mostra, ó, Sarajevo, onde estamos. E aqui Srebrenica, que é próximo à fronteira com a Sérvia, que estava sendo controlada pelos bósnios e que foi massacrada. Bom, eu acabei de sair do museu ali, da galeria. Não pode filmar nem fotografar lá dentro, mas eles falam que é em questão de respeito, por causa das imagens que tem lá dentro, que é um memorial, e faz sentido. Custa 12 marcos, marca o nome da moeda aqui da Bósnia, para entrar, e você paga mais 4 por um audioguia, que vale muito a pena. Você escolhe a língua, inclusive tem português de Portugal, claro. Eles te dão um fone de ouvido, um aparelhinho. E uma coisa que eu notei aqui na Bósnia, pelo menos desde que eu cheguei, é que tudo aqui precisa deixar um documento como garantia. Quando eu cheguei no meu hostel, eles te dão uma chave eletrônica para acessar o hostel, e eu tive que deixar minha carteira de motorista como garantia. Eu vou retirar na hora de ir embora. E aqui, quando eu fui pegar o audioguia, eles me pediram também um documento de identidade. Aí eu falei que não tinha, que eu tinha deixado no hostel. Eles falaram: você tá com a chave? Tô. Ficaram com a chave de garantia e só me devolveram quando eu devolvi o negocinho o aparelhinho do guia no final. Estranho, né? Mas acho que é um costume aqui na Bósnia. Vou falar pra vocês, é um museu bem perturbador mesmo. Acho que foi o lugar mais perturbador que eu já visitei na minha vida, porque o áudio vai te explicando. E assim, tem várias fotos na parede. Tem uma primeira sessão só com fotos de várias vítimas. Tem só 600 ali, eu acho. Não cabe todo mundo. São quase 3.000 vítimas, né? Aliás, quase 8.000 vítimas. E o áudio vai explicando o que é cada foto e as atrocidades que eram feitas. Sob o comando de Ratko Mladic, que foi conhecido como o açougueiro dos Balcãs, o açougueiro da Bósnia, né? O mesmo que comandou o cerco de Sarajevo, ele também comandou o massacre de Srebrenica. Basicamente, o que eles faziam? Eles massacravam a população
E tinha muitas pessoas que se escondiam. Agora é chamado, aqui é um país muçulmano e tem alguma mesquita aqui perto que está fazendo a oração. Agora são 1 da tarde, é o horário de oração deles. Bom, o que eles faziam? Quem eles encontravam, eles iam matando, e a população que fugia para as florestas para se esconder, eles atraíam essas pessoas dizendo que se eles se rendessem não aconteceria nada, só que quando eles se rendiam eram mortos também. Inclusive o Hátiko ele costumava distribuir doces para as crianças nas praças para atrair as crianças e matar as crianças também. E o que eles faziam com os corpos? Eles escondiam os corpos em valas primárias, que eram próximas do local do massacre, e depois eles iam jogando esses corpos em outras valas secundárias, terciárias, que era para dificultar a localização e a identificação. Então muitas vezes eles dividiam o mesmo corpo em vários lugares. Tem o caso de um corpo de um homem que foi encontrado em 5 valas diferentes, partes dele. Eles sabem disso porque eles fizeram exames de DNA. Aliás, a Bósnia é reconhecida hoje como o país do mundo que mais identifica pessoas desaparecidas, justamente porque eles fizeram um esforço muito grande de exames de DNA para identificar todos os corpos que eles puderam, né? Eles identificaram a maioria das pessoas que sumiram. E o que eles faziam? Eles dividiam, e não só dividiam os corpos, como eles também muitas vezes destruíam os corpos com escavadeiras, que era para realmente ocultar os crimes. Uma outra coisa que choca também, que foi falado nesse áudio guiado, é que muitas vezes eles colocavam minas terrestres sobre as campas, justamente para quando os familiares ou alguém fosse tentar procurar por corpos, para que eles explodissem junto com os corpos. Então o nível de crueldade, de maldade era muito grande. E outra coisa que também se fala é o seguinte, sobre a participação dos holandeses nessa história, porque eu tinha mencionado que tinham soldados holandeses tomando conta da cidade. Só que o que acontece? Esses soldados holandeses fizeram base numa antiga fábrica de baterias de automóvel e simplesmente deixaram o pau quebrar. Inclusive não permitiam que os bósnios, os muçulmanos, se escondessem no lugar. E foram achados nas paredes dos alojamentos dos holandeses pichações escritas preconceituosas com os muçulmanos. Uma delas, que tem uma foto, diz assim, tem bigode. Como é que é a frase? Eu não lembro qual é a primeira palavra, eu não lembro o que é a segunda. Tem bigode, cheira merda. Então é uma garota bósnia. Quer dizer, claramente eles tinham preconceito com os bósnios. Tanto que o próprio tribunal de Haia, que fica na Holanda, reconheceu anos depois, parcialmente, a pedido das mães das vítimas, que a Holanda teve sim uma parcela de culpa no que aconteceu. Não só a Holanda, como a comunidade internacional, que meio que demorou muito para agir, meio que não levou a sério o que estava acontecendo aqui na Sérvia. E é realmente triste saber isso, porque dá para se dizer seguramente que foi um segundo holocausto, né? Não tão grandioso quanto o que aconteceu com os judeus, que foram mais de 6 milhões de judeus, mas sim, foi um tipo de holocausto, foi um massacre étnico, foi uma limpeza étnica que aconteceu aqui na Sérvia durante os anos de 92 a 95. E agora eu estou na frente de um outro museu aqui, que também é o Museu dos Crimes de Guerra e Genocídio. E eu vou entrar também, vamos ver qual que é. Provavelmente não vai poder filmar nem tirar foto, mas depois eu falo pra vocês o teor desse museu. Bom, acabei de deixar o museu do genocídio, dos crimes de guerra. Custa 12 marcos para entrar. Eu perguntei se podia filmar e fotografar e falou, pode tirar umas fotos, mas não muito. Assim, eu não filmei, preferi não filmar. Tirei umas 4 ou 5 fotos. Tem uma do Schwarzenegger, que ele doou alguns itens para a causa. Ele fez uns pronunciamentos na época, ele participou de um campeonato. Então tem uma medalha dele, uma camiseta, de umas minas terrestres, de um míssil também, que foi de os restos de um míssil que explodiu. Tinha uma maquete de 3 campos de concentração que foram usados aqui na Bósnia durante a guerra. E basicamente o museu se resume, é uma coletânea de objetos, de itens da guerra. Tem as explicações em inglês e na língua local. São várias salas, não é um museu muito grande. Tem uniformes de guerra, tem fotos de pessoas mortas, de crianças mutiladas.
tem alguns objetos encontrados em locais, tem uma sala que é cheia de post-it, de mensagens, e tem uma espécie de uma sala de vídeo que vai mostrando cenas. Inclusive esqueci de dizer que lá no outro museu também tinha a sala de vídeo. E assim, eu achei mais impactante o outro museu, até porque como tem o áudio guia e ele vai contando as histórias, você vai ouvindo as histórias e vendo as fotos, e aquilo realmente te impacta muito. É bem impactante você saber o que o ser humano já foi capaz de fazer com o seu similar, né? E tudo por uma questão de religião, de etnia ou algo parecido.